Era uma vez um rei, mas não era um rei feliz. Esse rei percebia que as pessoas do povo não paravam para escutar os seus decretos, os seus mandatos, os seus discursos. Ao mesmo tempo, essas pessoas paravam para escutar as contadoras e os contadores de histórias. Formavam grandes rodas na rua, na praça, no mercado, nas casas, nas pousadas. Então o rei quis descobrir qual era esse segredo. Chamou as contadoras e os contadores de histórias no seu palácio e perguntou qual era o segredo. Então, aquela grande discussão, os artistas começaram a falar de como eles contavam histórias, o que eles pensavam, como é que era tudo aquilo. E em 3 grupos, aquele grande grupo se dividiu. Uns diziam que o segredo era a experiência. Outros grupos diziam que não, não. O grande segredo era a imaginação. E ainda um terceiro grupo dizia que não era nada disso, que o grande segredo era a linguagem, os recursos da linguagem. O rei, no meio daquilo tudo, sem saber o que escutar, o que falar, no meio de tantas opiniões, ele pediu para os contadores e para as contadoras escreverem aquilo, fazerem artigos, para que ele pudesse entender melhor. Claro, as pessoas aceitaram aquele desafio, então voltaram para suas casas e se reuniram e conversaram, escreveram durante um ano. Aqueles contadores e aquelas contadoras trabalharam. No final daquele ano, eles tinham um livro grosso, com todos os segredos, e levaram para o rei. Mas quando o rei viu aquele livro cheio de páginas, ele disse que ele não tinha tempo, que para ele aquilo lá era muito complicado, que não dava, que ele era cheio de compromissos. Ele pediu um resumo. Será que vocês não podem resumir tudo isso? Claro, as pessoas disseram que sim. Os contadores e as contadoras voltaram para suas casas, se reuniram de novo, pegaram aquele calhamaço de ideias e foram resumindo, tirando as principais ideias. E assim, depois de mais um ano, levaram outro livro para o rei, mas agora assim, mais fininho. Mesmo assim, o rei disse que para ele era muito complicado, que ele não conseguia ter tempo de ler. Leitura era uma coisa complicada para ele. Então ele pediu o seguinte: será que vocês não podem resumir tudo isso numa frase? É, uma frase é o suficiente. Nesta frase, vocês podem colocar tudo que é necessário para um contador e para uma contadora de histórias. Que desafio, hein? Mas, mesmo assim, as contadoras e os contadores aceitaram aquele desafio durante mais um ano, ficaram conversando, ficaram se reunindo, até que finalmente chegaram a tal frase. Escreveram num papel, colocaram num envelope e lacraram. E avisaram o rei que levariam aquele envelope no dia seguinte. O rei, quando soube dessa notícia, ele ficou muito feliz. Imagina, ele teria o segredo, para que as pessoas parassem e ouvissem o que ele tinha a dizer. Ele se sentiu muito importante com aquilo e resolveu preparar uma festa para receber todas as contadoras e todos os contadores. No dia seguinte, chegaram com o envelope, entregaram o envelope ao rei e aquela festança começou. Era muita comida, muita bebida, música, todo mundo naquela alegria. E num determinado momento da festa, o rei começou a chamar uma contadora, outro contador. Chamava a contadora de histórias, colocava uma grande medalha no seu peito e pedia para que ela saísse. Chamava um contador de histórias, colocava uma outra medalha no peito e pedia para que saísse. Acontece que atrás daquela parede estava o carrasco
que, a mando do rei, mandava cada pessoa que entrava ali para o outro mundo. E quando o rei se viu sozinho, sentado no seu trono, com um envelope na mão, as suas mãos até tremiam. Ele estava muito emocionado. Ele teria o segredo só para ele. Então ele abriu o envelope e leu a frase. Estava escrito assim: o segredo do contador e da contadora de histórias é que as suas histórias serão lembradas por muitos e muitos e muitos anos, mesmo que o seu próprio nome tenha sido esquecido. Olá, eu sou a Simone Grande, contadora de histórias, atriz, e a partir de uma experiência com narração de histórias, eu formei o meu grupo teatral, chamado As Meninas do Conto, que esse ano completa 26 anos de atividades ininterruptas, contando histórias e fazendo peças teatrais. Eu me formei em teatro e não sabia muito bem como seguir a minha carreira como atriz, até que eu recebi um convite para trabalhar como contadora de histórias numa editora. Essa editora tinha um programa que recebia crianças de escolas públicas e particulares para passar uma manhã ali na editora, conhecer o catálogo de livros, e nesse momento eu contava histórias para elas a partir de um roteiro que eu preparava. Eu não sabia muito bem dessa linguagem, não conhecia os recursos dessa linguagem e ia assim testando na prática, experimentando com elas a partir da minha experiência como atriz. E isso foi transformador, assim, entender a força da palavra, né? Que uma história, ela causava alguma coisa naquele momento em que as crianças estavam ali comigo. A relação que era muito próxima, as crianças ficavam muito próximas de mim, não tinha nenhum aparato, era eu ali com as crianças. E isso era mágico. E também a questão das sutilezas dessa linguagem, né? Os recursos mínimos que a gente pode usar, a voz, o corpo e como usar. Num primeiro momento eu entendia uma história como uma pequena peça teatral, mas depois eu fui aprendendo, entendendo nessa prática, com essa experiência, o que era contar uma história. Nessa aula de 30 minutos, eu pretendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória, de como eu procedo para começar, né, me aproximar de um conto. Então eu vou compartilhar isso com vocês. O nome dessa aula, ela se remete ao meu fazer artístico, né? Narração de histórias, uma abordagem artística. Porque antes de ser contadora, eu já era atriz e já transitava nas linguagens teatrais, experimentando coisas na cena, fazendo peças de teatro. E essa junção, né, de linguagens, esse lugar onde as linguagens podem conversar, é o lugar onde eu transito com a narração de histórias. E também porque durante a pandemia eu criei um curso, né, com esse mesmo nome dessa aula de hoje. Esse curso durou 1 ano, foi uma iniciativa minha, onde eu convidei as atrizes do grupo para darem aula comigo, e nós conseguimos sistematizar um pouco o nosso aprendizado, a nossa história como contadoras de histórias, para que as pessoas desse curso pudessem criar um percurso criativo, né, para contar uma história, né? Como contar uma história. A gente estruturou o curso a partir de algumas disciplinas: práticas narrativas, expressão vocal, corpo lúdico, musicalização, danças populares e estudos das práticas narrativas, onde a gente trazia alguns pensadores, pessoas que discutem e que pesquisam a narração de histórias. Eu sou educadora e formadora de contadoras e contadores de histórias há muito tempo, então essa prática também estava envolvida nesse momento quando nós criamos esse curso.
Então eu quero compartilhar com vocês um pouco esse meu percurso, essa minha experiência. Quando eu falo em experiência, que é a minha própria história de vida, né, os meus saberes, os meus aprendizados, eu gostaria de trazer a frase aqui de um pensador alemão, que foi tradutor também, foi crítico literário, chamado Walter Benjamin, que ele vai falar sobre a experiência para gente. O contador de histórias tira o que ele conta da sua própria experiência ou da que lhe foi relatada por outros. E ele, por sua vez, o transforma em experiência para aqueles que escutam. Eu gosto muito dessa frase porque ela dá essa dimensão, o que a experiência pode proporcionar no momento em que a gente vai contar uma história. E quando a gente parte desse lugar, né, desse reconhecimento, que eu tenho um saber para ser compartilhado e que aquela história que vai ser contada, ela vai ser um outro saber, né, que eu me aproximo dela e compartilho com o público, então você está ligado à sua ancestralidade. Isso é muito sutil, né? Pode ser muito sutil, mas muito transformador quando você descobre em você essa possibilidade. É quando você consegue, através da sua experiência, animar a história. Então, a palavra ânima, ela vem do latim e ela quer dizer sopro, ar. Depois ela foi tomando outro sentido, como alma, sopro vital, né? Então, animar uma história é dar alma para ela, né? Fazer com que ela exista junto com você. Então, eu queria retomar com vocês uma frase. Na história que eu contei agora no começo desse vídeo, lá no final da história, o rei se senta num trono, abre finalmente o envelope e lê aquela frase que resume toda a experiência daquelas contadoras e daqueles contadores de histórias. Então eu queria retomar essa frase com vocês. O segredo do contador e da contadora de histórias é que as suas histórias serão lembradas por muitos e muitos e muitos anos, mesmo que o seu próprio nome tenha sido esquecido. A gente pode não se lembrar muito bem de quem contou uma história, mas se ela foi contada nesse lugar da experiência, é possível que essa história permaneça e que ela continue sendo contada de geração em geração. Ela se mantém viva. E se ela se mantém viva, é porque ela tem alguma coisa ainda a nos dizer. Walter Benjamin diz que uma história, ela pode nos dar conselhos. Ou seja, se essa história ela foi amalgamada, né, criada a partir da sua própria experiência, da sua própria vida, então ela contém uma certa sabedoria, que é a sua própria sabedoria, né? Então é uma sabedoria em forma de história. Importante eu falar para vocês que quando eu estou dizendo, né, de uma história, eu estou me remetendo a um conto tradicional. Esses saberes que são passados, né, de geração em geração, que as comunidades orais preservaram através da oralidade, os povos indígenas, os povos africanos, e que hoje nós temos muitas dessas histórias escritas em livros por pesquisadores que recolheram essas histórias e pessoas que se interessam, né, por isso e acabam registrando de maneira escrita essas histórias. Então, eu, como contadora de histórias, quando pego um texto escrito, que era da oralidade, né, ele passou para um livro, né, foi escrito, eu tenho que devolver para essa história a oralidade. Então, eu tenho que fazer uma transposição, né, da palavra escrita para a palavra oral. E um conto lido, ele não carrega toda a vida que um conto contado de boca, né, no meio das pessoas, tem. Então, a respiração de quem conta, o timbre vocal, o olho no olho, o que acontece naquele momento que é único, né? O que acontece ali, as intenções, as pausas, as risadas.
Então, é muito diferente um conto lido de um conto contado. E para fazer essa transposição, a gente precisa recuperar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E para seguir, eu queria convidar vocês a se lembrarem da história, vou me remeter à história que eu contei no começo de novo, de um outro momento da história, quando os contadores e as contadoras se juntam, né, ali no Palácio Real com o rei, e eles começam a discutir quais são os segredos da narração de histórias, eles levantam 3 possíveis segredos. Vamos lembrar? Uns diziam que o segredo era a experiência. Outros grupos diziam que não, não. O grande segredo era a imaginação. E ainda um terceiro grupo dizia que não era nada disso, que o grande segredo era a linguagem, os recursos da linguagem. Então, o primeiro segredo é a experiência. E eu já falei um pouquinho para vocês aqui da importância, né, da nossa própria experiência para contar uma história, da gente validar a nossa experiência. Eles também falam da imaginação, esse poder que a gente tem, né, quando alguém começa a contar uma história, da gente estar lá junto com quem conta, ver os lugares, imaginar as personagens, as situações, porque a gente só consegue imaginar alguma coisa que a gente conhece, que faz parte da nossa experiência. E quando eu falo de imaginação, eu também estou falando da imaginação de quem conta, porque, como eu disse, é preciso fazer uma transposição. Então, para que essa transposição aconteça, a contadora e o contador de histórias acionam a sua imaginação também. E o terceiro segredo é a linguagem. Que recursos são esses da linguagem, né? Da própria fala, da oralidade, né? Então, a voz, o corpo, o olhar, a entonação, os ritmos. E como você se aproxima daquela história, como você estuda aquela história. Então, eu queria conversar com vocês agora um pouquinho sobre esses recursos da linguagem. Para que você trilhe um processo criativo com uma história, é preciso começar uma aproximação. Então, um estudo, né? Porque você deseja contar uma história e pensa, puxa, como eu vou contar essa história? Da onde eu parto? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que é a partir do estudo mesmo. Então, suponhamos que você queira contar uma história, você leu aquela história e escolheu ela para ser contada. Deve ter um motivo para ser contada, você pensou num porquê, ou aquela história ela te tocou em algum lugar, ou você acha que neste momento é importante contar aquela história. Então é preciso ter essa intenção também. Mas depois que você tem esse texto, essa história, você lê, né? Eu sugiro que você leia essa história novamente, silenciosamente. Lê. E depois eu sugiro que você leia essa história em voz alta, para que você entenda como é que são aquelas palavras na sua boca, como é que são aquelas palavras no seu corpo, o que você sente. Essa leitura em voz alta já te dá a ideia assim de ritmos, de climas, e você vai percebendo em você o que acontece. Depois desse momento, eu sempre faço um estudo para trazer à tona algumas percepções sensoriais que a gente tem ao ler uma história, ao começar esse estudo, e às vezes não repara muito. Então, aguçar os nossos sentidos. Eu pego uma folha, né? Às vezes eu tenho um caderno que eu vou registrando os meus estudos, e escrevo lá quais foram os cheiros que você sentiu ao ler aquela história. Quais foram as cores que aquela história te trouxe? Quais foram os sons que aquela história te fez lembrar? Tem algum som, uma voz, alguma coisa? E depois eu anoto todas as imagens, sabe, como filmes, grandes fotos que ficam de momentos específicos da história, e para cada pessoa vai ficar um momento. Então eu escrevo e começo a dar detalhes daquele momento, olhar para as personagens, para o lugar, e vou detalhando. Isso me aproxima, né,
de uma maneira muito mais a partir de outras sutilezas, né? Eu vou me aproximando da história a partir de outras sutilezas. Depois desse momento, né, de escrita, eu pego aquela história e eu vou dividir aquela história em partes, em momentos. Então, quando muda um momento, quando entra um personagem ou alguma outra ação acontece, eu mudo de parte. E essas partes, elas vão formar o todo de uma história. E para cada parte eu dou um nome que me lembre aquele momento, aquela situação, um nome curto e que tenha bastante imagem. E a partir daquela estrutura que eu criei, eu vou conhecer também um pouco os caminhos que aquela história percorre, por onde ela vai, né? Eu entendo o percurso das personagens, os lugares por onde ela passa. E aí, com esse pequeno roteiro, eu chamo um pequeno roteiro da história, eu conto essa história para alguém. Eu chamo uma pessoa, um amigo, uma amiga, marido, filho, filha, mulher, mãe, e conto essa história. Você não quer escutar uma história que eu quero contar e tal? E conto. Coloco aquele roteirinho do meu lado e vou contando. E percebendo as reações da pessoa, como é que ela reage, como eu reajo. Eu lembro de tudo, não lembro? Alguma coisa será que eu esqueci? Ficou meio nebulosa para mim. E depois de fazer esse exercício, eu retomo o texto, volto para ele, observando com mais cuidado o que eu esqueci. Ah, esse momento aqui, ah, tinha isso. E eu retomo o texto para, né, firmar algumas coisas que ficaram nebulosas ou que eu possivelmente tenha esquecido. Então, a partir desse estudo, a memorização da história vai ser muito mais tranquila para você. Às vezes a gente acha, ai, como vou decorar uma história, como vou, né? E assim, acho que é um processo que é decoração, né? Que você junta o seu coração àquelas palavras que você trouxe para contar uma história. E eu continuo nesse exercício de contar em voz alta, de experimentar no meu corpo, de entender uma passagem, de contar muitas vezes. Nesses momentos, às vezes eu percebo que, eu preciso contar com um objeto, descubro que é preciso usar um objeto, ou uma música, ou eu visualizo melhor aquele momento da história. Uma outra coisa que eu faço também é encontrar versões daquele conto para que eu possa criar a minha própria versão. Às vezes, com uma outra versão, eu encontro um começo da história onde está mais descrito e eu posso entender melhor, ou uma situação, ou um final da história. Então, eu vou, nesse momento, reescrevendo aquela história à minha maneira, mudando palavras, mudando momentos, acrescentando falas ou não. Então, às vezes eu modifico muitas coisas, às vezes modifico poucas coisas. Isso vai depender um pouco de cada história. Eu estou sempre à escuta daquela história. O que aquela história está me dizendo? Como eu posso me conectar com ela, né? Ouvindo a história, entendendo e me entendendo nessa relação com a minha própria experiência e com a história. Peter Brook, que foi um diretor inglês assim muito importante para a cena teatral, fez filmes também, dirigiu óperas. Ele fala que os atores têm que manter uma tríplice relação. E o que é essa tríplice relação? Ele diz que o ator e a atriz têm que manter uma relação com ele mesmo, com ela mesma, com a outra pessoa e com o público. Então, para o teatro, eu acho isso perfeito, porque você está ali, né, se relacionando com você, com aquela personagem que você está criando, com seu colega ou a sua colega de cena e com o público. Mas, para a narração de histórias, eu acho que a gente teria que fazer uma pequena alteração para manter a tríplice relação. Então, a relação com você mesma e com o público se mantém, mas a relação com o outro, ou com a outra pessoa que está ali com você em cena, não existe. Então, eu diria que para essa tríplice relação acontecer, você precisa se relacionar com o texto, com a história, com as palavras. Porque palavra é corpo,
é voz, é ritmo, é intenção, é sensação. E a partir dessa disponibilidade que você se coloca à disposição de uma história, né, dessa flexibilidade, você começa a dar corpo, a dar voz, dar intenção, profundidade para aquela história que você quer contar. Você cria camadas. Eu acho esse processo muito prazeroso, muito divertido de você, né, poder se aproximar de uma história, entender as imagens, compreender ela em você. Ayrton Krenak, que é um líder indígena, ambientalista, e poeta, ele diz que a gente tem que ter menos desenvolvimento com as coisas e mais envolvimento. Eu acho que é isso que uma história pede, envolvimento. E para finalizar essa aula, essa pequena aula, eu vou finalizar com uma frase da Laura Sims, que é uma narradora de histórias, uma referência. Ela é uma americana e ela diz assim: a narração de histórias é tão potente porque ela é uma experiência física. A pessoa inteira se engaja na feitura e no significado da história. A mente, o corpo e o coração são sincronizados e ativados. Bem, assim eu termino a minha aula. Eu espero que eu tenha contribuído com você, com o seu desejo de contar uma história. Se você quiser saber mais, acesse as redes do Grupo As Meninas do Conto, também a minha rede, a Simone Grande, no Instagram ou no Facebook. Você pode assistir algumas narrações, algumas aulas, alguns debates que nós fizemos e um evento muito tradicional que eu faço mensalmente, que se chama Contos e Causos, onde você vai poder assistir diversos contadores e contadoras de histórias. Também convido você a escutar a nossa rádio, Rádio As Meninas do Conto. Nós temos 3 programas com histórias tradicionais, histórias de vida e rádio-teatro, a transposição de peças teatrais para o rádio. Eu agradeço a Casa Tombada, porque eu estou aqui na Casa Tombada fazendo esse vídeo. Agradeço muito a minha parceira que está aqui comigo fazendo a produção, que é a Elida Marques, e a bibliografia que eu citei durante esta aula está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, um abraço.